Galera, boa tarde. Como tinha prometido, que eu estarei gravando as aulas de hoje. Nossa primeira aula será de biologia. Iremos tratar hoje de citologia. O que é citologia? Citologia, basicamente, é o estudo composto pela célula. Cito vem de célula, logia vem de lógica. Então, toda vez que vocês verem esse prefixo logia, se refere à lógica. Então, a lógica da célula. Hoje eu irei explicar uma diferença básica e inicial sobre procarionte e eucarionte. Vamos começar primeiro. O que são células? Células são basicamente unidades básicas que compõem o nosso corpo. A célula um conjunto delas forma tecidos, tecidos formam órgãos e órgãos formam sistema do corpo humano. Então vamos começar primeiro. Há uma grande diferença. A primeira diferença entre elas é que há dois tipos de células que são diferentes entre si. A procarionte, aqui, e a eucarionte, aqui. Procarionte é esse bichinho aqui. Calma que ele não morde. Vou explicar basicamente com alguns detalhes sobre ele. Vamos lá. Olhando para a estrutura da procarionte, você já consegue enxergar que ela é uma estrutura totalmente diferentona. Diferentemente da eucarionte. Vamos dar um destaque maior para a procarionte e vamos colocar um destaque de algumas coisas. Primeiro, a procarionte ela é totalmente estruturada de uma forma desconexa da eucarionte. Então vamos lá. A procarionte ela é formada de algumas estruturas que são básicas e principais. Primeiro, ela tem esse flagelo, esse enorme rabo de cavalo aqui, que acaba ajudando na locomoção da célula entre si. Há essas fímbrias, não sei se é assim que se pronuncia, se eu estiver pronunciando errado vocês me perdoam, que são esses cabelinhos pequenos aqui. São flagelos, porém bem pequenininhos. Ajuda também na locomoção da célula dentro do corpo humano. Outra estrutura é que, diferentemente da eucarionte, a procarionte ela tem três coisas que são diferentes entre si, que é o quê? Enquanto a eucarionte ela possui apenas a membrana plasmática na célula animal e na célula vegetal ela possui membrana plasmática e parede celular, na procarionte há três. Primeiro, a célula ela é envolta por uma cápsula totalmente que vai, como é que eu posso falar? Circular a célula por inteiro. Vai embalar a célula com a cápsula. Dentro da cápsula há a parede celular. Deixa eu virar aqui. A parede celular. Essa parede celular ela é composta para proteger a célula da cápsula. Então, para você invadir dentro, você tem que passar primeiro pela cápsula, pela parede celular e depois ainda pela membrana plasmática, que eu representei aqui com a linha azul. Dentro da célula há o citossol, que está composto, é uma substância gelatinosa que existe dentro da célula em si, e há um grande problema. Por quê? O núcleo da membrana plasmática, o núcleo da célula procarionte, ela não é envolta, ela não possui um núcleo. O que ela tem é um nucleolo, que a gente conhece como um DNA, que está imerso durante a célula todinha. Esse DNA ele não está protegido. A única proteção que a célula tem em si são essas três: a cápsula, a parede celular e a membrana plasmática, se caso houver alguma invasão. Como já disse, o DNA vai estar imerso aqui durante a célula todinha, que eu representei com essas linhas azuis. Outro detalhe importante, eu acho que eu não coloquei aqui. Esses pontinhos aqui não são organelas. Há, se eu não me engano, apenas uma organela. Não irei destrinchar muito para que a aula não fique tão longa. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: há uma grande diferença da procarionte com a eucarionte. Isso é nítido você olhar até mesmo pela estrutura. Mas aí eu te pergunto, quais são os organismos que são compostos por células procariontes? São basicamente bactérias e cianobactérias, que a gente conhece também como algas azuis.
tá ok? E são seres unicelulares, ou seja, que só possuem uma célula no seu corpo todinho. Então a gente já pode dizer que muitas das bactérias são assim. A bactéria é basicamente uma célula no meio, em volta, durante tudo. Tá ok? Depois eu volto aqui para explicar algumas coisas importantes. Vamos então para eucarionte. Opa, quase caí. Deixa eu virar aqui. Eucarionte. Temos aqui então a eucarionte. E a eucarionte ela é representada por dois seres e reinos diferentes. Quais são eles? São animal e o vegetal. Aqui. A estrutura composta das organelas do animal e o vegetal são iguais, entretanto, há uma grande diferença, que enquanto a eucarionte animal possui diversas organelas, algumas organelas que com ela não compõem, que são basicamente o vacúolo, cloroplasto e a parede celular, que na animal não possui. Já o que as duas pertencem são basicamente o quê? Como eu já disse, a membrana plasmática, que está protegendo a célula. O citoplasma, que é basicamente o citossol, que é o líquido gelatinoso que tem dentro da célula em si, em que faz com que as organelas fiquem submersas por ela. Dentro, principal, temos o núcleo. Opa, chegamos então numa grande diferença. Vamos voltar aqui. Ó, procarionte não tem núcleo. O DNA está imerso ali, está vivo, não tem diferença nenhuma. Enquanto na eucarionte animal, temos o núcleo que está protegendo o quê? O nosso DNA e o RNA, ok? E é dentro desse núcleo que tem todas as nossas informações genéticas, tá bom? Outras organelas que possuem a eucarionte. Temos aqui aparato de Golgi, centríolo, mitocôndria, aquela famosa que faz a respiração celular e outras funções a mais, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Não irei destrinchar muito bem as funções de cada organela, porém é importante que vocês possam entender que há essa grande diferença. Aparentemente, eu prefiro a vegetal, acho ela muito mais bonita, representada do que a animal. Porém, é uma questão visual apenas. Para finalizar nossa aula de hoje, vou explicar agora uma diferença já agora mais detalhadas e escritas, que eu destrinchei aqui e aqui. Então vamos lá. A procarionte, há ausência de núcleo definido, enquanto a eucarionte há o núcleo. Procarionte, não há organelas membranosas. Eucarionte, há organelas membranosas. E por fim, procarionte, há um citoesqueleto. A ausência de citoesqueleto, enquanto eucariontes há, sim, a presença de citoesqueletos. Exemplos, então, agora que eu dei sobre procariontes são bactérias e a eucarionte são células animais e vegetais, tá ok? Essa foi a aula de hoje. Vou estar deixando um questionáriozinho de 3 questões apenas sobre a aula de hoje para que vocês possam testar o conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ao máximo não aumentar muito a aula, tá? Espero que vocês gostaram. Eu também vou tirar uma foto e vou colocar lá no nossa sala de aula. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários aqui embaixo mesmo no Google Classroom, que eu estarei tirando as dúvidas. Se eu não conseguir responder, o Kleber vai estar respondendo, tá ok? Beijão e até a próxima aula de agora, que vai ser Química.